Fala Guardiões, eu sou o Carlos e sejam muito bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. E nesse vídeo trago para vocês mais uma Monodex. E como vocês podem ter visto aí na capa, esse vídeo vai ser sobre o Bari. Então vou falar aí como o seu livro foi queimado, né, no mangá. Também vou falar sobre todos os seus poderes que ele utilizou no anime e no mangá também. E algumas curiosidades aí a mais sobre o Bari, tá certo? Mas antes de começar o vídeo, se você não é inscrito, você se inscreve no canal, deixa o seu like, clica no sininho para receber notificação e também deixa o seu comentário aí no vídeo, né? Deixa o seu comentário e o seu like que ajuda muito, tá certo? Então, bora pro vídeo! Hey! Seu nome completo é Vicente Barry. Sim, gente, o nome dele é Barry na versão japonesa e na versão americana, que é o tão conhecido Vicente Bari. Mas também, além do Barry, tem outra tradução que também aparece no anime legendado e algumas vezes no mangá, que é Vicente Bali. Sim, B-A-L-I. Cara, que nome ridículo, Bali. Então é melhor a gente chamar ele de Barry ou Bari. Às vezes eu me confundo, não é que eu me confundo, é porque às vezes sempre eu troco, né? Uma hora eu falo o nome japonês e outra hora eu falo o nome americano, né? Tipo Zet e Gash. Mas vamos lá, eu vou chamar ele de Bari porque é o mais de costume aí que a gente tem de chamar ele de Bari mesmo. Bari teve sua primeira aparição, né, o seu debut ali no anime foi no episódio 44 e já no mangá a sua primeira aparição foi no capítulo 89. Ele tem em torno ali de uns 16 a 17 anos, mas eu acredito que seja menos do que isso, né? Que a gente sabe muito bem que os mamodos, não importa o tamanho que eles tenham, mas eles são crianças, né? Como é dito, são 100 crianças enviadas para o mundo humano. E a gente já sabe muito bem disso através também do Gash Café, né? Porque o Beijinho, ó, aquele tamanhozão que ele tem, da idade, ele é uma criança, porque daquele tamanho ele tem ali em torno de 6 a 7 anos de idade. Então, nunca o tamanho do mamodo condiz realmente com a sua idade em si, né? Mas uma coisa também que me chamou bastante atenção aqui, enquanto eu estava criando o roteiro do vídeo do Bari, é que a gente não sabe realmente a faixa etária das crianças do mundo mamodo. Porque aqui no nosso mundo, né, na vida real, aqui as crianças vão até no torno de 14, 15, 16 anos de idade, né? E agora já no mundo mamodo a gente não sabe até que idade eles chamam um mamodo de criança, né? Porque lá, como eles vivem mais de 100 anos, para alguns mamodos vivem mais de 100 anos, né? Além do próprio rei, como a gente sabe. Então a gente não sabe aí a faixa etária, porque de tamanho, como vocês podem ver, tem dragões, tem o Beijinho, tem o Brago e Bari, né? Mas então a gente nunca vai saber, porque nem no mangá tem explicando isso. Mas como eu disse, pode-se dizer que ele tem em torno ali de 16 a 17, ou quem sabe 14 a 15 anos, né? E o seu guardião é o Gustav, ele é um finlandês, né? Então a gente pode acabar supondo que quando o Bari chegou no mundo humano, ele surgiu ali na Finlândia, né? E acabou conhecendo o Gustav. Eu pronunciei Gustav porque é mais ou menos assim que se pronuncia o nome dele, tá? E assim, sobre ele a gente não sabe nada, né? É um personagem bem misterioso, a gente só sabe realmente ali que ele é o guardião do Bari, mas nunca foi mostrado nem no anime e nem no mangá como eles dois se conheceram e mostrando alguma coisa assim sobre ele, sobre trabalho, idade, nem mesmo o sobrenome, né? Só tem o nome dele ali, Gustav mesmo. A única coisa que a gente sabe é que ele sempre tá apoiando o Bari, né? E é como se fosse para ele assim um pai, né? E o Bari sendo o seu filho. E sobre a sua idade também não tem revelado, mas a gente pode supor que ele tem ali por uns 39 a 40 ou mais, né, anos ali, porque já apareceu um senhor, né, até que ele tem aquele bigodão dele, eu achei ele muito legal. Mas enfim, então sobre as magias do Bari, elas são relacionadas às vórtices de vento. Eu nunca parei para pensar nisso, que as magias do Bari eram magias de vento, mas elas são vórtices roxos ali, que parecem muitas magias do Fen, né? Aquele mamodo que é um palhaço que corria bem rapidão. Elas são bem parecidas e então as suas magias são relacionadas a isso. Ele também tem algumas magias de escudo. Mas vocês sabem que aqui no vídeo de Momonodex, primeiro eu falo sobre o Mamodo, depois eu conto como seu livro foi queimado, e mais pra frente eu falo aí sobre as suas magias, né? E habilidades de luta ele não tem, tipo assim, que nem o Monray, ele não luta com Gifu. O Bari vai ali na força bruta mesmo, com soco e chute, e ele é bastante rápido e também bastante resistente.
A gente sabe que o Bari, ele foi o primeiro Mamodo ali a superar o Gash, né, na força bruta em combate corpo a corpo. Ele foi o primeiro que derrotou o Gash, né? Até mesmo ele sobreviveu ao baú Zaqueruga do Gash, como a gente pode ver no episódio 44 pro 45, né? Que o 45 é quando ele derrota o Gash. Derrotar ele derrotou, mas não é aquela derrota, né, de queimar o livro. Ele acabou deixando o Gash ali com o seu livro, mas ele derrotou ele, né? Então pros dois ali foi uma tristeza ter perdido pro Kyo e Gash. E eu até pretendo falar um pouco mais sobre isso mais pra frente no vídeo, sobre a derrota do Gash, né? E o Bari ter derrotado ele. Porque assim, a gente tem que contar que o Gash só não ganhou do Bari porque nesse tempo, no começo do anime, ele era bem fraco, né? Bem fraco e bem diferente do que ele se tornou ali pro final do anime, até mesmo pro final do mangá. Aposto com vocês que o Gash do final do mangá, do clássico, né? Se lutasse com o Bari, ele acabaria ganhando dele, porque a diferença estava muito grande, né? A gente sabe que o Kyo e o Gash evoluíram muito. Sem contar que o Bari também. Assim, a luta ia ser muito acirrada, né? Até porque o Bari também mudou, né? Então tem que contar isso também. Mas eu acredito que o Gash dessa vez iria dar uma só, né, no Bari e acabaria derrotando ele. Mas, continuando. Após a derrota do Zet, o Bari ele deu uma sumida no anime. Ele só apareceu ali de relance em alguns episódios na saga dos Office, né? Sempre confundo também, dos Office, que foi quando o professor Nazunazo foi chamar ele para lutar contra os Mamodos Milenares e ele acaba recusando. Porque ele diz que era inimigo do Gash, né? Ele tinha que se encontrar com um Gash novo para poder lutar com o Gash. Então, se ele se encontrasse com o Gash, seria para eles dois lutar novamente. E depois disso, ele só aparece ali no episódio 123, que é onde ele acaba encontrando o Ted e os dois acabam lutando. É uma luta muito legal, né? Muito interessante. A gente vê ali do Ted, que era um Mamodo que a gente meio que tinha acabado de conhecer. E o Bari, né? O retorno do Bari, aquele Mamodo que derrotou o Gash, né? Superou o Gash. Então foi muito bom ver a luta deles, mas infelizmente aquela luta não é canônica, né? Aquela luta ali é como se fosse um filler, até porque ela só aconteceu no anime e ela não aconteceu no mangá, né? O Ted e o Bari, eles nunca se encontraram ali realmente no mangá, né? Só lá pelo final ali, que todo mundo acaba se encontrando dentro do faudo, né? Mas no mangá ela não aconteceu, infelizmente. E no anime, essa luta, como eu falei, ela é muito legal, muito interessante, né? E ela acaba em empate dos dois, né? Mais uma vez o Bari não derrota o seu inimigo, não queima o livro do Ted. E acaba ali, acho que meio que uma derrota do Bari, né? Também, porque o Ted meio que superou ele depois. Mas como a gente viu, né, lá, o Bari acaba usando o Shikanozonizo no Ted, ele fica lá meio que desmaiado, depois ele usa a última marcha dele, que aliás, essa magia também é inventada somente pro anime, né, então meio que depois mostrou os dois ali invictos, né, então foi empate aí da luta dos dois. Então depois disso, ele só aparece ali na saga do Faudo, como eu acabei de falar aqui pra vocês. E aqui já começa as diferenças, né, da diferença do mangá. Como eu falei pra vocês, já falei várias vezes nos meus vídeos, a saga do Faudo ela foi completamente modificada, é completamente diferente tudo que acontece lá do mangá. Então até mesmo aí o destino do Bari, até mesmo a chegada dele no Faudo é diferente do mangá. Então vamos começar aqui pelo anime, tá? A chegada do Bari foi bem diferente porque ele acaba dizendo que só foi até o Faudo porque ele tinha sentido uma presença de um Mamodo muito forte. E aqui ele ainda estava em busca desse Mamodo que pudesse superar ele, né? Chegasse no mesmo patamar de força que ele. Como a gente viu também no começo quando ele encontra o Gash, né? Porque ele só vai ao encontro do Gash porque ele ouviu falar que o Gash já tinha derrotado alguns Mamodos e todo mundo falava que o Gash era forte. A gente viu isso no anime e também no mangá, né? Os Mamodos acabavam chegando até o Gash porque já tinha vazado boatos aí que o Gash era muito forte e tinha derrotado vários Mamodos. Então aqui ele ainda tá nessa busca. Então ele chega lá no Faudo, ele entra até pela boca do Faudo usando o Zonizo, né? A gente sabe que ele usa o Zonizo para se locomover. E ele acaba entrando. E quando ele entra no Faudo, ele encontra o Ted, né? Então os dois começam a ter uma conversa ali, mas ele diz que não é o interesse dele, o Ted, e sim outro Mamodo. Então ele vai e acaba encontrando o Kate, né? Que é aquele Mamodo que eu falei pra vocês, que ele lembra bastante o Victorine, que até no anime ele fica cantando umas músicas ali toda mal cantada, né? E ele também se estica, meio que mola.
E então o Kate estava lá lutando contra o Kanchome e o Momo, né? Então o Barry chega atrapalhando essa luta deles e acaba lutando ali com o Kate. E o Kate fala que os dois são inimigos desde o mundo Mamoru. A única coisa que realmente é igual ao mangá é essa frase do Kate, que ele e o Barry são inimigos desde o mundo Mamoru. Mas só que aqui ele fala que eles são inimigos por um motivo. E esse motivo é basicamente uma piada, né, do anime. Porque assim, a saga do Faldo, até mesmo a luta do Barry com o Kate, é toda meio que uma piada, né? Ela não é muito levada a sério. E o motivo deles serem inimigos, como o Kate mesmo diz, é porque eles tiveram uma competição de comida lá no mundo Mamoru e o Barry venceu ele, então desde aí eles são inimigos, né? Por causa dessa competição que ele perdeu pro Barry de comida e o Barry ganhou. Então esse é o motivo deles serem inimigos, é basicamente isso. Daí a luta deles ocorre, né? E é uma luta até que legal, vamos dizer assim, os dois ali utilizando as magias, mas é meio que num tom de humor, de comédia. E depois disso, o Barry derrota o Kate e não é mostrado se o livro do Kate é queimado ou não. E depois ele se reúne lá com o Gash, a turminha do Gash, e é mandado de volta para casa, né? Ele e o Gustavo lá pelo Kill, com o dispositivo do Faldo, e pronto. Depois acaba o anime, né? A derrota do Faldo, e enfim, não é mostrado o Kate, o que aconteceu com ele. Então deve ter acontecido o quê? Que ele morreu lá dentro do Faldo, que depois que ele foi acertado pelo baú Zakeruga, né? Porque tava ele e o guardião dele. Só mostra os dois no chão, depois de ter levado uma magia muito forte do Barry, e é isso, né? Acabou. O anime fez desse jeito aí a entrada do Barry, né? O encerramento dele na saga do Faldo, que eu achei muito estúpido. Que agora no mangá, né, a história é completamente diferente. Porque já no mangá é o seguinte, no mangá o Nasu chama o Barry novamente para ajudar, né, já que na luta contra os Offs ele acabou recusando, e no Faldo ele acaba aceitando, mas porque ele estava completamente diferente do que ele era antes, né? Então assim, lá no Faldo o Kyo está em coma, né, em uma cápsula, por ele ter praticamente morrido e ainda está em recuperação. E tá ele, Gash, né, e a sua turminha lá, que estão a caminho da sala de controle do Faldo, que ficava na cabeça do Faldo. Então tá todo mundo lá, tá Tio, Kanchome, o Magon, tá a turminha todinha junta, indo para o cérebro do Faldo, que é onde o Zen'ou estava, né, com o controle do Faldo. Então nisso eles acabam encontrando uma sala onde está o Kate, só que na frente deles tem uma parede invisível, não é invisível, ela é transparente, é uma parede muito resistente, que eles até usam magias e ela não quebra, e o Kate fala que essa parede ela é indestrutível, né, por ser uma parede ali especial criada pelo Faldo. E então as magias deles não ultrapassam por outro lado, não atravessam, só as magias do Kate que conseguem atravessar a parede e acertar eles. Porque o Kate estava com o poder do Faldo, né? Porque quando o Zen'ou toma o controle do Faldo, ele acaba falando pros Mamoros, né? Os inimigos lá, se eles quiserem mais poder, eles tinham que colocar a mão no chão e acabar falando uma palavra que acho que era Godufá, e assim eles recebiam a magia do Faldo e meio que se fundia com ele, né? Recebia células do Faldo para ficar mais forte. Então o Kate fez isso e ficou até maior e mais forte. Então a magia dele era como se fossem magias ali do próprio Faldo. Então conseguia atravessar essa parede que estava ali transparente, impedindo a passagem da turminha lá do Gash. Nisso o professor Nasu já tinha falado com o Barry, então ele tinha que ir ajudar, então ele estava a caminho. Então com a ajuda, né, da sua magia, ele acaba chegando até o Faldo. E aqui é muito legal porque nessa parte ele entra pelo pescoço do Faldo, né? Que o pessoal tava ali meio que no pescoço, indo pra sala que era o cérebro do Faldo, né? Então ele acaba perfurando o pescoço do Faldo e entra ali com tudo. E ele acaba entrando na sala, só que ele acaba entrando pelo outro lado, né? Do outro lado da parede, onde estava o Kate. Então ali se inicia, né, a batalha do Kate versus o Barry. Mas antes eu vou ter que explicar a vocês o que aconteceu com o Barry, porque ele tá completamente diferente. Não só de físico, né? Ele tá, como vocês podem ver, cheio de cicatriz, ele tá sem um chifre, ele perdeu um chifre dele, que ele utiliza ali, né? Até para usar suas magias, além da sua personalidade. E ele tá muito forte. Então eu vou falar pra vocês, eu já até falei no Gash Café, né? Que tem a participação dele e do Elzador,
né, que foi outro Mamodo que ele acabou enfrentando. Então isso aí tem a explicação. Então, na batalha dele contra o Kate, o Gustav acaba falando o que aconteceu. Ele encontrou um Mamodo, né? O Barry até mesmo fala isso, que encontrou um Mamodo muito forte, que ele conseguiu superar esse Mamodo. E esse Mamodo era o Elzador, que é o irmão do Acheron, que eles são dragões gigantes de uma família, meio que dizer, uma família muito importante lá no mundo Mamodo. E ele também fazia parte do grupo, né? Que é as Crianças Prodígio. Porque o Kate fala que tem as Crianças Prodígios, que são as crianças mais fortes do mundo Mamodo, que são elas o Zeno, o Brago, o Acheron e o Elzador. Então, eram eles 4 os Mamodos mais fortes aí do mundo Mamodo. No caso, as crianças que eram nomeadas os 4 prodígios. E o Kate fala que os únicos que conseguiam chegar a derrotar essas crianças eram os soldados, né, do mundo Mamodo. No caso, os soldados, os adultos. Então, pode-se dizer que eram soldados ali contratados pela família real, que no caso era a família Bell, né, o rei, né, que era o pai do Gash, contratava ali soldados muito fortes, né? Então só os soldados conseguiam superar essas crianças, que eram aí os 4 prodígios, né? E então ele era um desses 4. Então é mostrado ali no mangá, né, algumas lembranças e luta dos dois. A gente pode ver que o Barry ele apanhou muito, né, que foi aí a ocasião dessas cicatrizes. Então mostra também quando ele perdeu seu chifre, né? Ao tentar se proteger com seu escudo, ele acabou perdendo ali o chifre dele. E saiu muito sangue aí, né? Da perda desse chifre. Enfim, ele acaba meio que sendo derrotado, mas só que o Gustav começa a falar com ele e falar que ele tinha que superar esse olhar do Elzador, tinha que superar esse Mamodo, porque ele tinha capacidade de derrotar, até mesmo de desviar dos ataques do Elzador. Mas por ele estar com medo, né, só de olhar para o Elzador, ele não conseguia superar esse medo. Então, o Gustav, conversando com ele, fez com que ele superasse esse medo dele de olhar, né, até porque ele também tinha isso em olhar para o Gash e não conseguir atacar o Gash só pelo olhar, né, do sentimento que o Gash tinha, ele não conseguia superar aquele olhar do Gash. Então era a mesma coisa do Elzador, ele não conseguia superar o olhar dele, porque ele falava que era um olhar muito forte, que amedrontador, que fazia pensar logo que ele ia morrer só de olhar para o Elzador. Mas ele acabou superando e vencendo o Elzador na luta, mesmo ele saindo aí todo esbagaçado, né? Ele saiu todo derrotado aí, todo destruído, mas ele conseguiu derrotar. Não mostra assim tudo, né? Até porque é o mangá, a gente só vê imagens ali. Mas ele consegue derrotar depois de ter apanhado muito, ele consegue queimar o livro do Elzador. Até mesmo o guardião do Elzador fica impressionado que o Elzador perdeu, porque ele era enorme, né? E o Elzador, já falei pra vocês que ele já apareceu aí também, só uma silhueta dele no anime, até porque essa silhueta tá muito pequena. E foi ali quando o Nazunazu foi atrás dos Mamodos para ajudarem na batalha contra os Mamodos milenares, né? Então é mostrado, já até mostrei pra vocês no Guest Café. Eu vou até estar deixando o link desse Guest Café que aparece o Barry e o Elzador pra vocês, que lá eles acabam também conversando sobre essa luta deles dois que eles tiveram, né? E o Barry derrotando o Elzador. E como eu falei, né? Ele foi parabenizado pelo Elzador por ter derrotado ele, né? Porque ele era um dos Mamodos mais fortes, irmão do Acheron, né? Que pra quem sabe aí, quem conhece o Acheron é muito forte. Ele acaba ali dando de frente com o Clear Note, né? E então o Elzador também não podia se dizer menos, né? Então, assim, se o Elzador foi derrotado, ele era um dos 4 prodígios, né? Das crianças prodígios. Então, se ele perdeu essa luta, então o Barry agora é uma das 4 crianças prodígios, né? É como se fosse assim, o Gash derrotava o Brago, né? E acabava pegando esse posto das 4 crianças. Até isso aí pode ser um tema para outro vídeo, né? Sobre as 4 crianças prodígio e as novas 4 crianças prodígios, né? Então, o Barry, pra mim aí, se ele derrotou o Elzador, então ele faz parte do novo quarteto. Mas enfim, depois disso ele viu que ele era muito forte, ele conseguiu superar esse medo dele, esse olhar, e agora ele que tinha esse olhar amedrontador de ser muito forte, de ter superado todos os seus medos e agora ser um Mamodo capaz de derrotar qualquer um. Então nisso ele vai lá, batalha, né? Depois que ele explicou tudo isso, ele batalha com o Kate. E depois que ele derrota o Kate, ele consegue queimar o livro do Kate. O Kate acaba apertando um botão antes dele sumir e acaba fazendo com que aquela parede que era transparente, ela vire meio com uma energia, como se fosse uma gravidade que vai impulsionando para baixo.
e ela vai em direção ao Gash e os seus amigos. Então, se eles ficassem presos naquela parede, do mesmo jeito que o Kate explica, eles iam morrer por causa da pressão da parede, não tinha como sair. Se você entrasse lá debaixo dessa parede, não tinha mais como sair. E no desespero, o Gash acaba aí se sacrificando, né, no meio da parede lá para fazer seus amigos passarem por debaixo dos seus braços. E aí que vem, né, o momento em que o livro do Barry é queimado, né? Então, depois da derrota aí do Kate, ele aciona essa parede. O Gash se sacrifica ali, mas ele não tá aguentando mais ficar debaixo da parede e ele pede pro Barry ir derrotar o Zen'O. Ele vai, derrote o Zen'O no lugar e tal, e ajude todo mundo. Mas o Barry volta e fica ali no lugar do Gash, né, debaixo ali vamos dizer, da parede gravitacional. E ele salva o Gash de ser esmagado pela parede, pela força, né? E faz com que todo mundo passe por debaixo do braço dele. Só que ele já estava preso ali, não tinha mais como ele sair, né? Ele disse que não foi impulsivamente, né, que ele foi lá e salvou o Gash, né? Ele meio que perdeu o controle na hora e foi porque ele já estava completamente diferente. É dito, né, no mangá, o Gustavo fala que depois da luta com o Elzador, o Barry se tornou um adulto. Ele não era mais uma criança que agia que nem um delinquente, que só queria lutar, espancar todo mundo, derrotar. Não, ele estava completamente diferente. Então, como eu falei pra vocês, ele conseguiu entrar no Faudo porque ele viu o ponto fraco só de olhar. Ele conseguia sentir a presença dos Mamodos, né? Meio que todo mundo já tem essa habilidade, mas a dele já estava mais aguçada. Ele estava muito forte mesmo. Então, assim, na derrota do Kate, ele meio que espancou o Kate, porque ele estava muito forte. Ele ganhou novas magias também, que eu vou já falar pra vocês. Então aí não tinha mais o que fazer e o Gustavo acaba pedindo pro Sumbean queimar o livro dele, né? Porque tem a regrinha de que o próprio guardião não pode queimar o seu livro, nem mesmo o Mamodo. Então ele pede ali pro Sumbean queimar o livro porque não tinha mais outro jeito de tirar o Barry dali. E é bem legal essa parte, enquanto o Barry tá ali segurando a parede para todo mundo passar, o Gash tenta ainda argumentar com ele, ele dá um soco no Gash, mandando o Gash ir logo, que ele tem que passar, que tem que ser rápido. Realmente eles estavam com muita pressa, porque, como a gente sabe no mangá, o Faudo estava indo em direção ao Japão, né? Ele ia destruir o Japão, então ele dá logo um murro no Gash pro Gash ir logo. E depois disso, ele conversa com o Gustavo. Ele acaba pedindo desculpas por não ter conseguido se tornar rei. E o Gustavo até completa ali, você não conseguiu virar rei. Mas ele fala que quando um rei um dia errar, porque não existe um rei perfeito, quando um rei cometer erros, ele vai estar lá para consertar isso. E ele falou que o Barry ia estar lá para bater no rei, né? Já dando uma hipótese aí do Gash se tornar rei, né? Se um dia o Gash errar em alguma coisa, o Barry ia estar lá para dar uma surra nele. Então ele disse que quando isso acontecesse, o Barry iria estar lá, porque com o corpo rígido dele, os fortes olhos e forte punho, ele ia conseguir bater no rei. Ele não ia mais ter medo, né? Ele ia superar do mesmo jeito que ele superou o Elzador. E ele fala que não importa do que tipo de olhos o rei possua, ele não ia hesitar mais. Ele ia bater no rei. E ele fala até que o Barry se tornou um magnífico homem, né? Não é mais uma criança, como eu falei. Aí o Barry começa a chorar, falando que conseguiu, né? Que é isso. Ele falou que agora estava sentindo o sentimento, que ele nunca sentiu o sentimento, então era por isso que ele estava chorando. E ele fala que nunca ia esquecer o Gustavo, né? E o Gustavo também fala que nunca ia esquecer o Barry, né? Que eles nunca iam esquecer um do outro, eles até prometem isso um pro outro. E depois o Barry some, né? Acaba sumindo e não mostra mais, né? Acaba só mostrando o Gash indo lá derrotar o Zen'O. Depois disso, o Barry só aparece no finalzinho do mangá, né? Quando o Gash começa a utilizar o livro dourado para derrotar o Clear Note e usar as magias dos seus amigos, e o Barry aparece ali para ele usar a magia Shin do Barry contra o Clear Note, né? Então é assim que o livro dele foi queimado, né? Foi bem legal, foi bem digno, né? Ele merecia, assim, um final bem legal. Ele se sacrificou para salvar todo mundo ali, salvar muitas pessoas, né? Porque só o Gash ia conseguir parar o Faudo e parar o Zen'O também, né? Mas é isso, então foi assim que o livro dele foi queimado. E agora vamos para a parte que eu sei que muitos de vocês gostam, que é sobre os poderes. Vamos falar agora sobre todos os poderes do Barry. Então, como eu falei para vocês no começo do vídeo, os poderes do Barry estão meio relacionados a vórtices de vento ou meio que uma energia roxa
que ela acaba se tornando um vórtice, né? Então todos os seus poderes estão relacionados a isso. Além do que eu também falei para vocês, dele ser muito forte e também dele ser muito resistente, né? E logo após a derrota ali do Elzador, como eu também falei para vocês, ele acabou ficando muito mais forte e muito mais resistente. Então vamos lá para a sua primeira magia. A sua primeira magia é a Zoniz ou Zonizo, né, que o Barry acaba disparando aí um feixe de energia em forma de vórtice dos seus chifres, né? E que também, além disso, dele usar essa magia para atacar, ele pode usar para se locomover, porque ele movendo os seus chifres para trás, ele usando o Zonizo, né? Ele consegue voar com essa magia, acabar voando aí para várias direções. Zoniz! A sua segunda magia é a Garazoniz ou a Garuzonizo. Nessa magia, o Barry ele começa a levitar e gira em alta velocidade, criando ali um vórtice, né? E com essa magia, além de atacar o seu inimigo, ele também consegue voar com essa magia também. Ele consegue se locomover, assim também como ele usa a Zoniz para se locomover. Mas aqui, o seu corpo, né, todo gira ali e forma um vórtice. Além do mais, que ele também consegue carregar o Gustave, né? O Gustave se agarra ali nos pés do Barry e os dois começam a girar e eles podem se locomover também, os dois juntos. Só que girando ali em alta velocidade. Imagina a tontura que o Gustavo deve sentir depois disso, né? A sua terceira magia é a Doruzoniz, ou a Doruzonizo, que na mão do Barry ali cria um vórtice de energia na sua mão, como se fosse uma broca, e ele usa ela para atacar, ou destruir escudos, né? Ele só usa ela para isso, e aí uma das suas magias de ataque também. Agora a sua quarta magia, o seu quarto feitiço do nível Gigano é o Giganozoniz, ou Giganozonizo, que aqui o Barry ele cria um enorme vórtice de energia, parecido com o Zoniz, mas muito maior e muito mais forte, né? Que é praticamente ali do nível de Yoga, mas esse aí é do nível Gigano. A sua quinta magia, né, que é a sua magia de defesa, que é a Zoro Shield, ou a Zoro Shirudo, que é um escudo gigante com chifres, que é bem semelhante aí às cores da sua roupa, né, parecido assim o Master Shirudo da Tio, né, é bem semelhante com ele, né, possui 2 chifres ali também, e é só um grande escudo ali que protege ele. Aliás, esse escudo aí que protegeu ele do baú Zaqueruga. Zoro Shirudo! Agora aqui, a partir da sua sexta magia, são apenas magias que apareceram no mangá e não tem no anime. Então vamos lá, a sua sexta magia é a Digar Doruzoniz ou Digaru Doruzonizo. Esse feitiço é como se fosse uma versão melhorada da Garuzonizo, né? Porque o Barry ele gira também em alta velocidade, né? O seu corpo acaba se formando ali uma broca gigante, né? Ele acaba girando um poder giratório mais forte do que a Garazoniz. Só que aqui ele não consegue levar o Gustavo, né? Só ele vai lá e fica girando e forma umas brocas, porque ele acaba colocando o seu braço para frente, como vocês podem ver na imagem, e gira em alta velocidade ali, e o vórtice que fica em volta acaba formando em forma de uma broca, né? Então ele ataca o seu inimigo, ele também pode se locomover aí em várias direções, só que essa magia é muito mais poderosa. Agora a sua sétima magia é a Aradomu Gouzoniz ou Aradomu Gouzonizo. Essa magia, o Barry, ao acertar o inimigo com sua mão, ele acaba
liberando ali uma forte energia, né, de vórtice muito poderosa que acaba explodindo no seu inimigo, uma explosão muito grande e muito poderosa. Ele acaba utilizando 2 vezes essa magia no mangá e só essa magia conseguiu derrotar um dos Mamodos Células, né, que eram os Mamodos criados aí pelas células do Faldo. Ele era um Mamodo gigante, só com essa magia ele conseguiu derrotar esse Mamodo. Agora, o seu 8º feitiço é um feitiço de fortalecimento, que é o Amu-Ha-Zoruki ou Amu-Ha-Zoruku, que essa magia faz com que as mãos do Bari fiquem ali em volta com energia roxa, e ele ganha, além de muito fortalecimento nas suas mãos, elas também ficam muito rápidas, e com isso ele consegue agarrar as magias do seu inimigo, até mesmo desviar das magias dele só com essa sua magia de fortalecimento. Agora, o seu 9º feitiço é o Go-Zoru-Shield ou Go-Zoru-Shirdo, que é uma versão melhorada, maior e mais forte do Zoru-Shield do Bari. Agora, a sua 10ª magia é a Dyoga Zonizudon ou Dyoga Zonizudon. É uma versão melhorada da Jigano Zonis, só que muito maior e muito mais forte do que a Jigano Zonis, que dispara aí uma grande rajada de vórtice contra o seu inimigo. Agora, a sua 11ª e última magia, que a gente viu o Gesh utilizar ela junto com o Bari lá no final do mangá na luta contra o Clear, é a Shin-Doru-Zonizu, que é uma versão muito mais melhorada da Doru-Zonizu. E nessa magia o Bari fica com 2 brocas, né, uma em cada mão, e elas são muito maior, né, como eu falei, muito maior e mais forte do que a Doru-Zonizu. E ele conseguiu com essa magia destruir ali, né, a pele do Clear Note, que era basicamente muito forte e muito resistente. Então essas aí são todas as magias do Bari, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por isso que eu peço aí vocês deixar o seu like e comentar, porque esse vídeo realmente dá um pouquinho de trabalho, porque além de eu ter que pesquisar tudo, ainda tem a edição do vídeo, né? Que olha aí, o vídeo ficou enorme, né? Como sempre, dá sempre 30 minutos todo o Momonodex. Fica grande porque eu tenho que trazer informações do Momodo, como seu livro foi queimado, e eu tenho que falar aí sobre todas as suas magias que apareceram no anime e no mangá, né? E assim, essas magias do Bari também, todas elas, por incrível que pareça, apareceram em todos os jogos, né? Nunca teve aí uma magia inventada, já que ele possui muitas magias, então sempre tinha ali magia para encaixar perfeitamente nos jogos. Então, é isso, mais uma vez, quem não é inscrito, se inscreve aí no canal, né? Como eu falei, deixa o seu like, comenta e valeu, até mais, fui!